Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero começar por agradecer o convite para estar hoje aqui nesta posição de moderador e realmente moderar três comunicações que prometem muito, que eu acho que são extremamente interessantes, três colegas que se dedicaram a estes estudos de modo mais abrangente e que hoje nos mostram uma perspectiva desses estudos que desenvolveram relativamente a Lolé, esta realidade local que neste momento nos interessa mais. Felicitar desde logo a equipa do município de Lolé e a equipa do Arquivo Municipal, na pessoa do Dr. Nelson Vaquinhas, pela organização deste que é já o quinto encontro de História de Lolé e que desejando que ele se venha a repetir durante muitos e bons anos. Sem mais demoras, vamos já passar à nossa primeira oradora, a doutora Joana Sequeira. A doutora Joana Sequeira é doutora em História, tem publicado vários estudos sobre a produção, o comércio e o consumo de têxteis em Portugal durante a Idade Média. É atualmente investigadora auxiliar na Universidade do Minho e também investigadora corresponsável do projeto Medcrafts sobre a regulamentação dos mistérios em Portugal nos finais da Idade Média. Portanto, doutora Joana, passo-lhe a palavra então. Muito obrigada. Creio que já estão a ver a apresentação, o PowerPoint. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Marco Santos, pela apresentação. Eu começo por dar os parabéns ao Arquivo Municipal e à Câmara Municipal de Lolé pelos encontros de História de Lolé, por esta quinta edição, e agradeço muitíssimo o convite para participar. O meu agradecimento especial é, naturalmente, ao Dr. Nelson Vaquinhas por todo o seu apoio, por todo o seu incentivo, por também ter facilitado muitíssimo o acesso às publicações do arquivo e o acesso à própria documentação. A comunicação que trago hoje relaciona-se com uma conferência que fiz também no arquivo em abril deste ano. E trata-se de uma adaptação a 20 minutos, a conferência foi um pouco mais longa e depois, portanto, na versão escrita terá mais alguns detalhes que hoje não posso aqui apresentar. O trabalho sobre os ofícios têxteis em Lolé inscreve-se também num projeto, um projeto nacional, o Medcrafts, sobre a regulamentação dos mistérios em Portugal na Idade Média e que termina precisamente hoje. Hoje é o último dia de execução financeira do projeto Medcrafts e, portanto, esta é uma das últimas atividades. Ainda temos muitas publicações para sair, mas, de facto, em termos de apresentações públicas, esta será a última. E, portanto, também é com a especial felicidade que eu faço. Portanto, vou falar um pouco sobre os ofícios da produção de têxtil e de vestuário em Lolé na Idade Média, e a minha comunicação divide-se em 7 pontos essenciais. Uma das coisas que me parece importante dizer é que é importante contextualizar a produção têxtil e do vestuário loletano naquele que é o cenário global do reino. E se há uma característica que é comum a todo o reino durante a Idade Média, e não só durante a Idade Média, mas também nos séculos posteriores, é o enorme peso da importação têxtil. De facto, Portugal não se pode dizer que seja totalmente dependente do exterior para se vestir, mas a importação de têxteis tem um papel determinante. Naturalmente, como iremos ver, também há produção têxtil em Portugal, mas uma boa parte dos tecidos são importados, nomeadamente os têxteis de lã, tinha como principais centros fornecedores inicialmente Flandres, França, a partir do século XIV também Inglaterra e muitíssimo Castelo, enquanto reino vizinho. Para os têxteis de seda, que são um produto de luxo, naturalmente, o grande centro produtor e abastecedor é a Itália, e para os têxteis de linho havia também fornecedores importantes. Há que dizer, no entanto, que no caso do linho, esse é o setor para o qual Portugal sentia menos necessidade de importação. Ainda assim, importavam-se linhos de qualidade mais fina, superior, tanto da Irlanda como da Bretanha. Testemunhos de importação têxtil encontram-se por todo lado, e, por exemplo, no caso de Lolé, se formos ver os inventários dos órfãos, todo o espólio que é descrito, vemos claramente a importação de têxteis irlandeses, de têxteis flamencos.
E trago apenas aqui um exemplo, porque me parece significativo, de um privilégio otorgado aos moradores da Vila Loulé, que consistia na isenção de pagamento de CISA dos panos de Castela. Aqui o interesse não está no privilégio em si, nem nesta isenção de pagamento de CISA. Isto é um tipo de coisa que nós vemos um pouco para todo o país, mas o que importa aqui notar é que, de facto, o comércio de panos de Castela tinha uma dimensão significativa e regular que justifica que a isenção do pagamento dos impostos associados seja motivo para um privilégio. Portanto, é denunciador aqui desta regularidade e intensidade da importação de têxteis castelhanos. Isto é apenas um exemplo, teríamos naturalmente muitos outros. Mas também se produziam tecidos em Portugal na Idade Média, com certeza. As 3 principais fibras eram produzidas em território nacional. Quando falo das 3 principais, falo da lã, do linho e da seda. As zonas de produção lanígera naturalmente estão mais concentradas no interior do país, nas zonas de serrania, portanto que coincidem com as zonas também de pastagem, dos circuitos de transumância dos rebanhos. O linho está um pouco difundido por todo o território, tem uma expressão muito significativa no Entrador e Minho, porque também é uma zona com bastantes vias de água que são necessárias para a produção de linho. O ponto que vemos mais a sul é precisamente o de Loulé, porque foi aquele para o qual encontrei evidências suficientes que me permitem afirmar categoricamente que se produzia pano de linho na localidade. A seda está circunscrita às principais cidades do reino, nomeadamente em Évora e Lisboa, com a tradição islâmica, e depois, já na segunda metade do século XV, floresce um centro de produção sericícola sob o domínio dos duques de Bragança, no nordeste transmontano. Tipos de tecidos mais produzidos. São vários, são mais de 20 tipos de tecidos produzidos em Portugal na Idade Média, mas os mais correntes e produzidos com maior abundância são os panos de linho e de lenço. O lenço é apenas uma variante mais fina do pano de linho. O burel, um tecido de lã relativamente rústico, mas de elevada robustez, e que era usado por todas as camadas sociais. Aliás, era o burel que se usava quando se envergava luto. E as mantas de lã, que são de produção regional, nas quais incluem naturalmente também as mantas do Alentejo, que também eram consumidas profusamente em Loulé, como nos demonstram os inventários dos órfãos. Ora, estes são tecidos, na sua maioria, de qualidade baixa, média e que são destinados ao consumo. Também se exportava linho, também se exportavam as mantas do Alentejo para a África na segunda metade do XV, mas isto são tecidos que circulam sobretudo internamente. E antes de passar aos ofícios louletanos propriamente, quero só deixar aqui uma nota para quem não está tão familiarizado com a cadeia da produção têxtil, queria só deixar aqui muito esquematicamente a cadeia operatória do têxtil. Portanto, tudo começa com o cultivo ou criação da matéria-prima, consoante ela seja vegetal ou animal. No caso do linho é plantado, no caso da lã e da seda, portanto, é a criação dos animais e a tosquia ou a extração do filamento do casulo de seda. Segue-se a fase da preparação de fibra, que vai requerer o trabalho de muitos ofícios diferentes e especializados, nomeadamente trabalhadores sazonais, e estas tarefas são muito diferentes consoante o tipo de fibra que estejamos a falar. Portanto, o linho engloba uma série de tarefas, a lã um pouco menos e a seda menos ainda. Portanto, mas são tarefas muito diferentes, diversificadas e têm normalmente um caráter sazonal. Uma vez preparada a fibra, segue-se a fase da produção do fio, que tinha sobretudo lugar em contexto doméstico e que podia ser feito através do foso e da roca, que existe já desde o Neolítico, ou através da roda de fiar, que é uma inovação introduzida na Idade Média, a partir de meados do século XIII, embora em Portugal não tenha encontrado ainda vestígios anteriores aos inícios do século XV. Uma vez dispondo do fio, segue-se a fase da produção do tecido propriamente dito, que é a tecelagem, que é feita em tiar. E esta sim requer mesmo já a existência de um oficial especializado que saiba trabalhar com o tear de pedais. O tear de pedais também é uma inovação da Idade Média,
que talvez há vestígios dos séculos VII e século VIII, aliás, alguns dos mais antigos foram encontrados precisamente em sítios arqueológicos do sul de Portugal, datáveis da época islâmica. E, portanto, estes tiares de pedais depois difundem-se bastante na Europa a partir, sobretudo, do século XI e requerem, de facto, um certo nível de especialização laboral. O tecido ou o fio podia ser submetido depois a vários acabamentos. A tinturaria, nomeadamente, tanto se pode tingir a peça de tecido como o fio. Os tusadores que tusavam, portanto, aparavam a felpa dos panos de lã, os pisoeiros que também faziam o pisoamento dos panos de lã, uma série de outros ofícios relacionados com acabamentos específicos dos tecidos. Portanto, isto é uma panorâmica geral dos oficiais que podemos encontrar. Fiandeiras, tecedeiras, tecelões, tusadores, todos eles os encontramos em Lolé, como iremos ver. Relativamente à produção de vestuário, essa é outra coisa, portanto o vestuário faz in loco, não é? Não há um comércio internacional de vestuário, podia haver algumas peças, nomeadamente de barretes, mas o vestuário é feito nesta época à medida por encomenda. Portanto, alfaiates existem em todas as vilas e cidades portuguesas. O alfaiate poderia ter, normalmente tinha a trabalhar consigo costureiros. O alfaiate corta e cose, enquanto o costureiro apenas cose. Normalmente os costureiros eram até aprendizes de alfaiate. Não raras vezes a documentação mostra-nos, de facto, que os alfaiates podiam ter em sua casa 1 ou 2 costureiros, ou até podiam contratar os serviços de costura fora, numa espécie de, digamos assim, outsourcing. Passando agora às atividades têxteis em Lolé. O que é que temos? Eu gostava de começar com uma coisa que não apresentei em abril, mas depois, quando o Nelson me passou o catálogo do museu, já foi mais fácil perceber. Há alguns vestígios arqueológicos datáveis da época da presença islâmica que nos demonstram, de facto, que existia a produção, pelo menos de fio. O que se encontrou foram vestígios de fusos, tanto as torres de roca bastante trabalhadas, como os coçoeiros, que são aquele volantezinho na ponta do... Podemos ver ali naquela laminura, aquele volantezinho circular na ponta do fuso, pontas de fuso, portanto, que nos demonstram de facto que havia uma produção mais ou menos intensa de fio. Recordo que a produção de fio normalmente tinha lugar no contexto doméstico. Outro tipo de vestígios foram encontrados relacionados com a costura, nomeadamente uma agulha de ferro e alguns detalhes, também da época islâmica. O que importa aqui reter em relação à produção de tecidos e de vestuário é que ao longo da Idade Média e à medida que vamos avançando e o mundo medieval se vai tornando cada vez mais urbanizado, vemos crescer intensamente uma especialização do trabalho e, portanto, tarefas que inicialmente eram até desenvolvidas em casa, nomeadamente tarefas de costura de roupas mais ou menos simples, passam a ser cada vez mais desempenhadas por oficiais especializados que trabalham nisso, não diria a tempo inteiro, mas numa grande parte do seu tempo. E com essa especialização laboral e a existência desses oficiais especializados vai-se libertando a comunidade para se dedicar a outras tarefas e para também se especializar noutras áreas. E, portanto, nos séculos XIV e XV vemos já uma série de ofícios perfeitamente instalados, os tecelões, as tecedeiras, os alfaiates, os gibeteiros, que são alfaiates especializados na produção de um único tipo de roupa, que é o gibão. Não vamos ter tempo agora para falar sobre isso, mas é só para dar uma ideia deste nível de especialização. E esses oficiais, o seu trabalho é controlado. Nós não temos corporações, guildas em Portugal antes de finais do século XV, mas naturalmente havia regulamentação das práticas destes oficiais. Aliás, já existia também na época islâmica. Essas regulamentações estão, na maior parte das vezes, a cargo dos municípios. São uma prerrogativa dos municípios e o estudo dessas regulamentações permite-nos perceber muito sobre a organização do trabalho.
São vários os objetos de regulamentação, nós vamos só fixar-nos num, que é a questão da fixação dos preços e de salários, mas as autoridades municipais tinham como obrigação, porque também era sua obrigação defender o bem público, zelar por uma série de aspectos, nomeadamente condições sanitárias, controle da qualidade dos produtos, dos pesos e das medidas, as condições de venda, tudo isto no sentido de zelar por aquilo que era o abastecimento da comunidade, portanto, da vila ou da cidade. E cabia precisamente ao município fazer uma gestão destas questões, tentando equilibrar o interesse de consumidores e de produtores. E é aqui que também se insere o conceito de preço justo, que, segundo com base no ideal cristão, de que é um preço que equilibra, por um lado, as necessidades dos consumidores, mas que também não descura aquilo que são os gastos e as necessidades de quem produz. Portanto, e é à luz deste conceito de preço justo que os municípios vão sistematicamente estabelecer listas fixas de preços ou de salários para diferentes mesteres. Mesteres esses que são normalmente aqueles mais necessários à vida comunitária. Ora, em Loulé nós temos algumas tabelas de preços ou salários dos inícios do século XV, são vários os mesteres tabelados, sapateiros, pedreiros, moleiros, oleiros, ferreiros, e também se incluem as tecedeiras e os alfaiates de Burela. Ora, se olharmos para esta lista de mesteres, percebemos que são ofícios essenciais à vida comunitária e por isso são alvo desta iniciativa de fixação de preços. Nós não temos aqui mesteirais de luxo, não temos aqui os ourivos, por exemplo. Portanto, esta questão da fixação de preços diz, antes de tudo, aos bens do cotidiano e aos bens essenciais, nomeadamente comer, vestir, calçar e, portanto, depois também os ferreiros e os pedreiros que fazem as obras do cotidiano, que são necessárias à vida em comunidade. Vamos então observar mais detalhadamente os estabelecimentos das tecedeiras e dos alfaiates do Burela. Em 1403, a Câmara estabelece um tabelamento de preços de tecelagem, portanto, só o preço de tecer, que não inclui a matéria-prima, os preços de 7 tipos de panos de linho produzidos pelas tecedeiras. Ora, à partida, este tipo de tabelamentos, precisamente porque são feitos sob o ideal de preço justo, normalmente são negociados entre a Câmara e representantes dos mesteirais envolvidos. Neste caso, curiosamente, não aconteceu assim, é uma decisão unilateral da Câmara que acusa as tecedeiras de estarem a cobrar mais do que aquilo que deviam. Portanto, é aqui um caso diferente de outros que vemos para outras vilas e não foram consultados os mesteirais. São, então, portanto, isto segue o formulário habitual, são listados os tipos de produtos, é atribuído um preço, claro que abaixo deste preço podiam sempre praticar outros preços, mas este era o preço máximo. Estamos a falar aqui de tecidos de consumo corrente, portanto, o linho, a estopa, que é usada para fazer manteigas, isto é, toalhas, servem sobretudo para os têxteis da casa, os lençóis, as toalhas e também para as roupas íntimas, como a camisa. Portanto, são 7 tipos de pano de linho, que nos demonstra aqui também um pouco a variedade do tipo de tecidos que eram produzidos. Os alfaiates do Burel também são alvo de tabelamento. Aqui não se sabe se houve negociação ou não, sabemos apenas que sai daqui da reunião uma lista. Alfaiates do Burel, portanto, são especializados em fazer roupa de Burel, que é um tipo de tecido barato, que normalmente mais consumido pelas camadas inferiores da sociedade, embora fosse comum a toda a sociedade. Normalmente os alfaiates de Burel surgem em oposição aos alfaiates de pano de cor, que são dedicados à confecção de roupas com panos normalmente importados e tingidos. São 7 os tipos de peças de vestuário elencados. Naturalmente havia muito mais peças de vestuário à época do que estas que aqui são elencadas. Aqui temos só o tabelamento para vestuário de meninos, de homens e de homens adultos. E, portanto, a diversidade é limitada e são também modelos muito ligados
aos trabalhos rurais, nomeadamente a utilização do chiote, que é uma capa com capuz, ou dos calções. Portanto, isto não é demonstrativo da totalidade de peças de vestuário que eram utilizadas e fabricadas em Lolé, mas mostra-nos de facto quais são aquelas que são consideradas bens essenciais, bens básicos e que, portanto, interessava regular o seu preço. Ora, eu já só tenho mais um minuto e, portanto, vou diretamente ao último ponto da minha comunicação, que é só uma tentativa de perceber quais são os níveis de riqueza destes mesteirais. E aqui vou já meter um bocadinho a foice em seara alheia, na comunicação da minha colega Catarina Rosa, que fala amanhã, muito rapidamente. Ela vai-nos falar de um imposto extraordinário no 469, que é lançado sobre a vila, e, portanto, os cidadãos são todos chamados a contribuir. Para se determinar o valor com que cada pessoa tem que contribuir, faz uma avaliação da sua riqueza, e no meio deste caderno aparece um tecelão e um alfaiate. Este tecelão, João Fernandes, tem os seus bens avaliados em R$1.500. Tinha uma casa, tinha uma vinha, e o seu mistério, isto é que é muito curioso, atribui-se uma avaliação àquilo que era a sua profissão. Portanto, e dá-se-lhe a avaliação de R$300, o que representa 20% do total. Diz ainda neste caderno que ele era muito pobre. Sobre o alfaiate, que menos aparece neste caderno, vejamos, ele tem os bens avaliados em R$500, não sabemos aqui quanto é que é de quê, sabemos que é os bens móveis e o mistério, e, portanto, é indicado para pagar apenas R$28. 1.500, 500. Portanto, ele só tem uma terça parte do que tem o tecelão, e do tecelão já se dizia que era pobre. E aqui também, aproveitando a tabela que a Catarina Rosa me cedeu já para a comunicação de abril, vemos aqui, portanto, que 70 e 28 está aqui no setor dos escalões mais baixos, de imposto mais baixo pago pelos cidadãos de Lolé, que foram chamados a contribuir. Mesmo dentro dos mistérios há aqui diferenças, não é? Temos aqui um tecelão com um escalão superior em relação a um alfaiate. Tudo depende também dos outros tipos de bens que tinham, o que nos remete para a questão da pluriatividade dos mesteirais. Portanto, não bastava ter uma profissão especializada, era preciso, às vezes, desenvolver outras atividades, nomeadamente agrícolas. E passo muito rapidamente às considerações finais, embora não tenha tido muito tempo para desenvolver. Queria destacar esta ideia da inserção também de Lolé nos circuitos económicos nacionais europeus. A importação têxtil é visível em diversas fontes. No caso do Algarve, destaca-se particularmente a produção de linho. Os mesteiros do têxtil são especialmente visados enquanto mesteiros básicos e necessários à vida em comunitário, por isso são alvo de tabelamento e de controle apertado. A produção que nós vemos é destinada sobretudo ao autoconsumo, há relativa pouca especialização laboral, pelo que as fontes nos permitem adivinhar. E, por fim, só com aqueles dois exemplos, podemos inferir que, de facto, os mesteirais de têxtil e vestuário teriam diferentes níveis de rendimento, mas no conjunto da sociedade loletana, de facto, apresentariam um rendimento relativamente baixo. E com isto termino, pedindo desculpa por me ter excedido no tempo. Muito obrigada. Ora, muito obrigado à doutora Joana Sequeira pela sua interessantíssima comunicação, que realmente nos deixa com água na boca, por assim dizer, percebendo que realmente este é um assunto complexo e que certamente terá a oportunidade de depois desenvolver no texto das atas, e nós aqui temos a felicidade de contar com atas, onde realmente depois podemos desenvolver estes assuntos que merecem desenvolvimento. Em todo o caso, agradecer a sua capacidade de síntese, porque respeitou aquilo que estava programado, e sem mais demora, lembrar apenas que os participantes poderão colocar questões à doutora Joana Sequeira e aos próximos comunicantes, que depois poderão ser debatidas no final das 3 apresentações. E agora, sem mais demora, passamos então ao Dr. João Nisa, que eu já vejo aqui presente, que nos vai trazer a comunicação por terra e por mar, o serviço militar em Lolé no reinado de Dom Afonso V. Ora, o Dr. João Nisa é atualmente doutorando em História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde desenvolve um projeto de doutoramento sob a supervisão de João Gouveia Monteiro,
que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que tem como principal objetivo realmente analisar aquilo que foi a organização militar da comarca de Entre Tejo e Guadiana no século XIV e início do século XV, com especial enfoque nas fontes de arquivo. É colaborador do Centro de História de Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e investigador do projeto Fronttowns, Pensa em Grande, sobre as pequenas vilas de fronteira no Alto Alentejo e Alta Extremadura leonesa nos séculos XIII e XVI. Portanto, sem mais demora, passo então a palavra ao Dr. João Nisa. Obrigado pela apresentação. Gostava de agradecer o convite que me foi feito pelo arquivo, na pessoa do Nelson Vaquinhas. Eu que sou um fã do trabalho do arquivo, que tem tido um excelente trabalho a nível da divulgação, particularmente do seu acervo, e aproveitava também para cumprimentar o moderador e os restantes elementos do painel. Ora, eu vou aqui tentar partilhar a minha tela. Portanto, creio que conseguem ver. Sim? Sim, ok. Então, o serviço militar, em meados do século XV, era herdeiro de uma longa tradição anterior ao estabelecimento de Portugal como reino independente. E por esta altura já tinha sofrido uma série de alterações, ajustes e inovações. Se atentarmos aos forais do tipo Lisboa-Santarém, modelo do foral de Loulé de 1266, depressa observamos que a guerra tem um importante impacto no desenho da vida da sociedade cristã da época. Para além da obrigatoriedade de participar em ações de índole defensiva, o apelido, juntava-se ainda ao dever de fazer parte de expedições ofensivas, os cruzados, operações geralmente apontadas ao território muçulmano. Destaca-se neste tipo de foral um vasto leque de privilégios atribuídos à cavalaria vilã, ou seja, àqueles que, devido à sua condição social, conseguiam adquirir e cuidar de um cavalo e, evidentemente, apresentar-se com ele quando fosse necessário servir. No polo oposto surgiam os peões, combatentes a pé, que ainda assim podiam ascender ao estatuto de cavaleiro, muitas vezes através da captura de cativos, gado e outros bens que lhe permitiam ocupar importantes proveitos económicos e, consequentemente, proporcionar uma ascensão na hierarquia social. Este era o sistema de serviço militar conselhio que vigorou nos séculos XII e XIII. Em finais do século XIII e inícios do século XIV, temos duas importantes reformas introduzidas por Dom Dinis. A primeira, em 1299, passou por estabelecer um corpo de atiradores com besta, os besteiros do conto. Estes homens gozavam de uma série de prerrogativas, privilégios e direitos e constituíam uma base mobilizável importante. Para manter os seus direitos, estavam obrigados a treino semanal, o denominado tiro à barreira, e a responder com prontidão sempre que chamados. Espalhados um pouco por todo o território nacional, estavam integrados em anadelarias locais, comandadas por um anadel. No caso concreto de Loulé, sabemos através da chancelaria de Dom Pedro I que os besteiros do conde foram instalados no Conselho por ordem de Dom Afonso IV, portanto em data incerta entre 1235 e 1357. Nos 4 róis de que temos conhecimento, elaborados entre 1384 e 1421, a vila de Loulé apresenta 20 besteiros do conto em todos eles, sem evolução nem regressão no seu número, ao contrário do que sucede noutros lugares. Este efetivo colocava no meio da tabela no reino do Algarve. Era, portanto, um corpo estabelecido aquele que chegava ao reinado de Dom Afonso V. Logo em 1440, o monarca confirma e atribui aos besteiros de Loulé, bem como a outros, inúmeros privilégios: isenção do transporte de presos e dinheiros, possibilidade de caçar com armadilhas em lugares não cotados, desobrigação de participar nas obras e serviços do Conselho, autorização para trazer armas por todo o reino, entre outras. Esta é a única entrada na chancelaria régia, frente aos besteiros do conde Loulé, para o reinado de Dom Afonso V, o que não deixa de causar alguma estranheza, uma vez que noutros lugares do reino são frequentes as petições para reduzir o seu número, uma tendência que se vai manter até finais do século XV, à altura em que os espingardeiros vão assumir o papel que anteriormente estava reservado aos besteiros do conde. Felizmente, temos as informações que nos são fornecidas pelas atas de variação do Conselho de Loulé e pelos livros de receita e despesa. Uma informação pertinente diz respeito ao pagamento de besteiros do conto devido ao transporte de presos, nomeadamente para Silves, Faro e Tavira, recebendo cada besteiro R$24 brancos. À semelhança do que se encontra documentado no livro de receita e despesa da Câmara de Montemoro Novo para o ano de 1422, seriam destacados 2 a 3 besteiros para o transporte de presos. Visto que estavam isentos de tal obrigação, devido a privilégio régio, como já referimos, o Conselho não tinha outro remédio a não ser pagar pelo serviço.
Não admira, pois, que os concelhos protestassem em cortes com vista à redução do seu número. Mais isentos significava mais encargos para os cofres municipais. Podemos também dizer algumas considerações sobre a estrutura de comando local, nomeadamente sobre os anadéis. São oficiais que geralmente permanecem na sombra, desconhecendo-se os seus nomes, uma vez que o rei se dirige geralmente ao anadel e besteiros do conto de, omitindo o nome do oficial. Não porque não soubesse, pois o anadel-mor tinha cadernos com os róis, bem como cópias das cartas de provimento, mas possivelmente porque não considerava necessário, e convenhamos, a utilização da mesma fórmula para todos os casos favorecia bastante o processo burocrático. Os anadéis locais possuíam importantes funções relacionadas com o recrutamento, organização e mobilização dos besteiros do conto. Tanto quanto se sabe, no início, os anadéis locais eram escolhidos pelos seus pares dentro do núcleo de besteiros do conto. Contudo, a situação parece ter sofrido alterações em finais do século XIV. Talvez porque esta escolha fugia à esfera de controle do poder régio, Dom João I, em 1400, limita a eleição por parte dos próprios besteiros. Em 1418, nas Cortes de Santarém, o rei cimentou esta posição. Mais tarde, já no reinado de Dom Duarte, nas Cortes de 1433, os concelhos voltam à carga e conseguem que os anadéis sejam eleitos e posteriormente confirmados pelo monarca, por um período de 5 anos. Ainda assim, também se admitia a existência de anadéis vitalícios. Por esta altura, parece que já existia a presença de elementos da nobreza na estrutura de comando dos besteiros do conto, facto que deve ser levado em conta nesta pressão exercida pelos concelhos. O único anadel de Loulé que conseguimos encontrar referência diz respeito a Vasco Esteves, mencionado em 1450-51 numa arrematação do concelho. Mais tarde, em 1470, o mesmo Vasco Esteves é novamente mencionado como anadel, desta feita numa ata de variação do concelho. Este facto motiva algumas questões. Seria Vasco Esteves um dos anadéis vitalícios? Ou terá servido por 5 anos, deixado de servir e ter sido eleito por mais 5 anos, mais tarde? Seja como for, parece que terá sido um nome bastante consensual, tanto para a coroa como para o concelho. Pelo menos assim sugere a sua nomeação sucessiva ou contínua. Também na Receita e Despesa de 1450-51 se refere o pagamento ao besteiro do conto Vasco Esteves. Parece tratar-se do mesmo indivíduo, o que comprova a eleição do anadel louletano pelos seus pares. A outra reforma introduzida por Dom Dinis foi a introdução do sistema de quantiamento. De forma simples, consistia em servir o rei de acordo com a riqueza pessoal de cada um. Não temos muitas informações sobre a implementação deste sistema. Assim, o caso de Lisboa de 1317, estudado por Miguel Gomes Martins, servirá de referente. Segundo este diploma, existiam 5 escalões, 2 para peões e 3 para cavaleiros. Na prática, encontravam-se no escalão mais baixo os peões, com fortuna pessoal avaliada em 100 libras, tendo apenas de se apresentar armados com lanças, dardos e bestas. No espectro oposto estavam os cavaleiros com quantia de 5.000 libras, devendo possuir cavalo e armamento completo. Este sistema vigorou durante todo o século XIV, com alguns ajustes. Porém, estava longe de ser consensual e muito menos pacífico, muito por culpa da ação dos codéis, os fiscalizadores nomeados pelo rei. Os agravos eram numerosos, mas os conselhos acusavam-nos sobretudo de abuso de autoridade e favorecimento. Onde é que nós já ouvimos isto? Por esta razão, mas também porque a guerra com Castela dava sinais de algum abrandamento, Dom João I, em 1400, ordenou que todos os codéis fossem removidos dos seus cargos. Seriam feitas novas nomeações quando fosse necessário. Esta instabilidade gerada pelo acanteamento levou que Dom João I criasse o regimento de codéis em 1419. Longe de ser perfeito, tinha a vantagem de estabelecer um referente coerente e uniforme para todo o reino, nomeadamente no que dizia respeito à ação dos codéis, à realização dos alardos, portanto as revistas gerais, e acima de tudo criava os escalões nos quais se deviam inserir os aquanteados do reino, com claro prejuízo para o Alentejo e o Algarve. A justificação para este facto é simples e está contida no próprio regimento. Estas terras estavam mais próximas do extremo e, por isso, era necessário que as gentes estivessem melhor percebidas de armas e cavalos. Na prática, traduzia-se na obrigatoriedade de ter cavalo e armas a quem tivesse a sua fortuna avaliada em 20 marcos de prata. Quanto mais baixo o valor, mais indivíduos se incluíam no escalão. Como afirmámos, o regimento não estava isento de erros e omissões. Por essa mesma razão, logo em 1421, por ordem do infante Dom Duarte, se publicou uma ordenação cuja única cópia conhecemos se encontra no Arquivo Distrital de Évora. Uma dessas correções, atestada no já mencionado livro de Receita e Despesa de Montemor de Novo, mas também no livro de Receita e Despesa de Loulé, dos anos 1423-24,
prende-se com o pagamento ao escrivão da codelaria, ou no caso do Olé, ao próprio Codel, do papel do caderno onde se assentava o nome dos aquanteados do Conselho. Para o reinado de Afonso V, temos registro de alguns aquanteados do Olé. Em todos os casos, essa informação surge porque os indivíduos necessitavam de obter do monarca a sua carta de pousado, ou seja, de aposentado do serviço militar. Esta carta podia ser obtida por invalidez/incapacidade, comprovada pelos oficiais régios, ou limite de idade, que era de 70 anos. Dizendo os casos de Lolé respeito a esta última possibilidade. Nenhum deles refere os serviços prestados ao rei, como, por exemplo, a sua participação em campanhas passadas, o que também não é indicativo que não tenham participado. Parte do interesse dos aquanteados de Lolé reside no elevado número de mouros-forros referidos. É possível que neste caso sucedesse o mesmo que em outras partes do reino, como por exemplo em Elvas. Os mouros-forros apresentavam-se com armas e cavalos, participavam nas campanhas militares e cumpriam o serviço de vela e rolda, isto é, de patrulhamento das muralhas da vila. Não obstante, como adiante veremos, também se contavam entre os que tinham mais isenções de serviço militar. O oficialato local, por sua vez, encontra-se bem registado, com codéis e escrivães da codelaria. As substituições no cargo ocorreram por limite de tempo, 5 anos e posteriormente reduzido a 3, possivelmente desde 1462 ou em altura próxima. Tendem a verificar-se alguns padrões de controle do cargo, com agentes de importantes atores locais e regionais e nacionais. No primeiro caso, registra-se a presença de Pedro Álvares, um criado Nuno Barreto, morgado de quarteira e fidalgo da Casa Real. Curiosamente, a única carta de codelaria que conhecemos para Lolé, copiada para os livros de atas de variação da vila. Para o segundo caso, atesta-se a presença de um escudeiro do infante Dom Pedro, situação já vincada por Humberto Baquer Moreno no seu estudo da Batalha de Alfarrobeira, onde assinala a tentativa do então regente em estabelecer redes de controlo, um pouco por todo o reino, constituídas por homens da sua confiança, com particular destaque para os cargos e ofícios de natureza militar, como os alcaides e os codéis. Por outro lado, a presença de elementos da nobreza não deixa de ser contraditória, sendo um bom exemplo de como contornar a lei. Com efeito, o Capítulo-Geral das Cortes de 1451, reforçado nas Cortes de 1455, apenas impedia o acesso de poderosos ao cargo de codel. Nada dizia a respeito das suas redes clientelares. Encerrava o recrutamento conselhio um corpo militar criado em finais do século XIV, os besteiros de cavalo. Recrutados voluntariamente entre os mesteirais, à semelhança dos besteiros do conto, conjugavam posse de cavalo com o manejamento da besta. Podemos dizer que a milícia se dispunha a cativar os mesteirais que possuíam uma situação económica mais desafogada. Como demonstrámos anteriormente através da publicação dos seus privilégios, acho que perdemos aqui temporariamente o contacto com o Dr. João Nisa. Vamos ver se conseguimos resolver a situação. Imagino que aqui os serviços de informática estão a tentar, também se calhar não podem fazer muito, se calhar o problema é na... Ok, já estamos. Dr. João? Ok, estamos aqui com uma pequena dificuldade técnica, vamos ver se conseguimos resolver. Entretanto, eu relembrava, já temos aqui depois uma pergunta para a doutora Joana Sequeira, eu relembrava os participantes que realmente podem e devem colocar as suas questões, depois discutiremos, vamos debater depois no término destas nossas 3 apresentações. Entretanto... Sim, doutor João. Perdemos aqui temporariamente o contacto. Sim, consegue ouvir-me agora? Não sei se me está a ouvir. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim. Pode então, logo que eu possa retomar o seu raciocínio. Ok. Se deixarem de me ouvir, digam-me, por favor. Ok, ok, obrigado. Isto é o interior alentejano, tem destas coisas. Temos estes problemas. Ok. Portanto, ora bem. Então, estava a falar dos bestas de cavalo. Portanto, gozavam de inúmeros privilégios, como o facto de serem equiparados a vassalos régios,
a isenção de serviço e pagamentos do Conselho, o pagamento de soldo equiparado ao de um homem de armas, a possibilidade de apenas servirem na guerra com o rei ou um dos seus filhos, entre outros. Quando se aposentavam, mantinham os direitos e privilégios de besteiros de cavalo. Mais uma vez, os conselhos se manifestaram contra a proliferação de isentos. Tanto tentaram que acabariam por a conseguir, com a extinção a ser ordenada por Dom João II, nas Cortes de Évora Viana, em 1481-82. Apenas encontramos 2 casos na Chancelaria Régia referentes a Lolé, para o reinado de Afonso V, ambos tardios. Revelam o mesmo tipo de padrões que encontramos noutros lugares. Parecendo-nos certo que possivelmente não existisse anadelaria de besteiros de cavalo em Lolé. Podendo existir, isso sim, 1 ou 2 anadelarias no Algarve que conjugassem os besteiros de cavalo dos vários lugares. Isto acontece porque nunca foi definido o número certo de besteiros de cavalo para cada comarca. Nem isso poderia ser feito. Porque, ao contrário dos besteiros do conto, que eram recrutados entre os moradores dos lugares e só podiam ser substituídos por outros moradores quando existisse vaga, digamos assim, que aparecia por morte, impedimento ou aposentação do besteiro, um besteiro de cavalo podia ser substituído por outro besteiro de cavalo de outro lugar. Veja-se o caso do loutano Gonçalo Rodrigues, um barbeiro, que em 1465 é tomado como besteiro de cavalo por troca com Afonso Martins Testas, um almocreve do Porto. Não se julgue por isso que a não existência de uma anadelaria local de besteiros de cavalo era sinónimo de carta branca no que dizia respeito à fiscalização das suas obrigações. Pelo contrário. Estavam à mesma obrigados a praticar o tiro à barreira, aos domingos, juntamente com os besteiros do conto. Caso não cumprissem esta disposição, perdiam os privilégios otorgados pelo rei. Tão importante como a prestação do serviço militar é a isenção do mesmo. Privilégios deste tipo são comuns na Baixa Idade Média Portuguesa, particularmente nas regiões junto à fronteira de Castela, e destinavam-se, sobretudo, a fomentar o povoamento. Podiam ser de 2 tipos, singulares, ou seja, atribuídos a um determinado indivíduo por serviços prestados, ou, em alternativa, coletivos, concedidos a todos os habitantes de um lugar. Um privilégio deste tipo foi dado em benefício de Gonçalo Nunes Barreto, em 1449. Para que se pudesse melhor povoar Quarteira, no termo de Lolé, isentaram-se 20 homens de uma série de encargos e obrigações, entre as quais a de serem postos por besteiros do conto. Gomes Afonso, por seu lado, foi escusado de ser aquanteado e de comparecer em Larde por parte do rei, com uma justificação algo vaga, uma vez que o monarca alegou algumas justas razões. Alguns mouros, forros, também foram isentos de serviço militar, com 3 casos nos anos de 1471 e 1472. Se num dos casos existe a intervenção dos concelhos de Lolé, Faro e Tavira, argumentando sobre os bons serviços de Mafomé de Rascoso, nos outros não sabemos quais as causas que levaram à concessão do privilégio. Atendendo à conjuntura política e ao facto do inimigo já não ser Castela, mas sim o Islão, será que o monarca entendeu que seria mais prudente resguardar homens do mesmo credo? Pode ser que sim, mas sem um enquadramento geral, torna-se impossível sustentar afirmações deste tipo, sendo mais plausível que tenha existido alguma pressão por parte da Comuna Moura ou mesmo do próprio Conselho. Desde finais do século XIV, temos referência à participação do Conselho de Lolé em ações fora do seu território, como no caso do reforço à guarnição de Mértola durante a guerra que ocorreu após a morte de Dom Fernando, em 1383. Não podemos afirmar, com certeza, que os loletanos tenham participado noutras operações militares deste período. Inegável parece ser o facto do Algarve ter contribuído, de forma substancial, para as várias armadas que foram lançadas pelos monarcas portugueses, particularmente contra o norte da África. Se bem que a maioria da contribuição passou pela preparação e fornecimento de provisões, esta também deve ter passado pela integração de homens com experiência do mar na denominada vintena, destinada a cumprir serviço nas armadas do rei. Desconhecemos o contributo de Lolé para este tipo de serviço, muito embora o funcionamento e articulação deste corpo ainda se encontre por estudar. Certa é a participação de homens de Lolé, nomeadamente homiciados, na Batalha de Alfarrobeira em 1449. A chancelaria afonsina registra várias cartas de perdão outorgadas a participantes na batalha, que, assim, conseguiram perdão total ou a comutação da sua pena. Estes homens terão, sem dúvida, acompanhado Gonçalo Nunes Barreto, fronteiro do Algarve, cujo cargo lhe atribuía amplos poderes relacionados com a mobilização e recrutamento de forças na região. São ainda evidentes os esforços efetuados pelo monarca para recrutar homens para Ceuta e outras praças norte-africanas, recebidos com protestos pelos conselhos, como foi o caso de Lolé em 1444. Mais de uma década depois, nas Cortes de 1455,
Lolé voltava a agravar-se, argumentando que os lavradores do lugar estavam a ser recrutados pelo fronteiro do Algarve para servir no socorro a Ceuta, com claro prejuízo para o tecido económico e social da vila. O rei acedeu, salvaguardando os lavradores que semeassem 1 moito de pão por ano e os criadores de gado. Todavia, continuariam a integrar as armadas enviadas contra Tanger, em 1464, nova derrota portuguesa, e na grande expedição a Arzila e Tanger, em 1471, onde a praça viria a cair finalmente em mãos portuguesas. Em jeito de conclusão, podemos dizer que Lolé apresentava os mesmos problemas e soluções de outras regiões do reino. A sua debilidade demográfica e afastamento dos lugares centrais de decisão, mas sobretudo do epicentro dos conflitos, não absolvia os moradores da vila de contribuir para o engrossar da hoste régia. Em situações de mobilização total, como no caso de Alfarrobeira e como certamente sucedeu na campanha de Touro em 1475, levou os homens do Conselho a participar nas guerras dos reis de Portugal, nomeadamente de Dom Afonso V. Ainda assim, parece-nos que a sua força residia na sua condução dual, de vila interior como a porta para o mar, e terá sido aí que o seu contributo foi mais relevante, com o fornecimento de tripulantes, combatentes e víveres para as armadas reais. Obrigado. Ora, então, muito obrigado ao Dr. João Nisa, realmente por esta interessantíssima comunicação, que nos levanta aqui algumas pistas sobre aquilo que foi a organização militar da então Vila de Lolé e também sobre a participação que a sociedade loltana terá tido por diferentes vias nesses cenários bélicos do final da Idade Média Portuguesa. Muito obrigado por isso. E relembro mais uma vez que depois podem e devem colocar algumas questões que queiram que o Dr. João Nisa responda no fim deste nosso, quando chegarmos à fase do debate. E sem mais demoras, passamos então à última comunicação deste painel, intitulada As Capelas de Sucessão Familiar na Igreja de São Clemente de Lolé, como podem já ver pelo primeiro slide da comunicação, que já é visível, que nos será trazida pelo Dr. Mário Farelo. O Dr. Mário Farelo fez a sua formação inicial na Universidade de Montreal, é mestre e doutor em História Medieval pela Universidade de Lisboa e hoje atualmente é professor auxiliar na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e também coordenador do Grupo de Investigação Territórios e Poderes do Instituto de Estudos Medievais. É ainda, ao presente, investigador sénior contratado no âmbito do projeto Ervinculum. Passo então a palavra ao Dr. Mário Farelo. Muito obrigado. Cumpro-me, em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao Dr. Marcos Sousa Santos pela apresentação, pela generosa apresentação e por não lhe ter avisado que tinha mudado ligeiramente o título da comunicação. E quero, obviamente, cumprimentar também os meus colegas de painel e o restante auditório. Quero também alargar os agradecimentos na pessoa do Dr. Nelson a toda a equipa do arquivo pelo desafio de levar a cabo uma incursão num espaço e num tempo que é geralmente fora das minhas áreas de especialização, mas que de facto justifica pelo meu trabalho no âmbito do vínculo, portanto dirigido, um projeto europeu dirigido pela professora Maria de Lourdes Rosa. Portanto, hoje proponho-me analisar, ou diríamos melhor, esquiçar uma síntese diacrónica sobre o fenómeno da vinculação a partir do estudo específico da Igreja de São Clemente de Lolé, que acaba por ser um pouco um spin-off de uma apresentação mais lata que fiz este ano em Lolé. Mas antes de passar a este ponto, e até para justificar os parcos dados encontrados, eu creio ser proveitoso abordar duas questões principais ou iniciais. Por um lado, de facto, a vinculação. Portanto, é importante saber o que é que nós estamos a falar quando falamos de vinculação. E, em segundo lugar, porque é que eu escolhi a Igreja de São Clemente de Lolé. E depois, então, em terceiro lugar, a dita síntese, em que procurei fazer, diríamos, uma proposta de explicação do fenómeno pela cronologia. Bom, em primeiro lugar, a vinculação. E como se perceberá rapidamente, a formação do título desta intervenção que eu dei no programa, As Capelas de Sucessão Familiar, acaba por ser uma simplificação
porventura mais atraente, mas cientificamente menos sólida do conceito de vinculação, razão pela qual eu mudei o título. Esta última teve uma abrangência muito lata e uma grande importância e diríamos uma profundidade e uma perenidade muito grande nas sociedades de antigo regime da Europa meridional e em específico da Península Ibérica. E aqui duas considerações genéricas essenciais. Por um lado, a vinculação é um fenómeno de longa duração, pois subsistiu durante cerca de 600 anos, especificamente entre os finais do século XIII e 1863, portanto, data da legislação que aboliu os morgados, com exceção dos vínculos da Casa de Bragança. E a segunda consideração genérica, que é o facto deste conceito abarcar um conjunto, não diríamos lato, mas com alguma diversidade de instituições. Embora, na verdade, nós pensemos sempre em duas, que são as capelas e os morgados, que são aquelas que, de facto, estão mais plasmadas e é que eu falei. Portanto, segundo a professora Maria Lourdes Rosa, que tem trabalhado extensamente estas questões, estas instituições enquadram-se, como disse, no antigo regime. Diríamos, sociedade essa na qual existe uma grande ligação entre a sociedade cristã e a lei. Não creio que não digo nada de novo. O que é interessante para esta questão em específico é que a melhor parte do homem e da mulher, ou seja, a parte espiritual, ou seja, a sua alma, acaba por ser sujeito de lei. E, de facto, é o tema da tese da professora Lourdes. E, nesse sentido, as capelas funcionavam como casa das almas, isto é, uma extensão do que tinha sido a casa física que tinha acolhido os fundadores em vida. E, portanto, estas casas das almas acabam por acolher os seus corpos, não é? E acabam por enquadrar o sufrágio perene das suas memórias, através de um aparelho físico e simbólico específico. Todos nós sabemos, vestes, utensílios litúrgicos, sinais heráldicos, etc. Agora, como é que se assegurava, de facto, esta perenidade destas instituições? Era, obviamente, imperativo estabelecer um mecanismo para que este património, ou seja, que o património conseguisse render rendimentos para assegurá-lo, de facto, estas fundações, para assegurar o sufrágio das almas. E, portanto, esta administração, ou seja, foi estabelecida uma administração, se quiserem, pelos descendentes dos fundadores, para que, de facto, fosse possível assegurar que houvesse dinheiro para, de forma continuada e sustentada, se fizesse essa memória. E, portanto, o morgadio é exatamente isso. É o estabelecimento de um modelo sucessório específico para assegurar a continuidade de uma administração que permita gerar rendimentos para a satisfação desses encargos. Bom, estas instituições baseavam-se num conjunto de elementos, há vários, sublinho aqui 5 que me parecem mais importantes. Por um lado, o facto desta vinculação estar adscrita a uma sucessão baseada e determinada pelo instituidor, geralmente através da progenitura e da masculinidade. Quem é que podia fundar, ou seja, quem é que poderia ser instituidor? A bem dizer, qualquer pessoa detentora de bens e que não fosse objeto de incapacidade legal. Esta incapacidade poderia derivar do facto de ser menor, de ser herege, de ser deficiente, ou física ou mental. E, portanto, qualquer pessoa que não fosse de facto afetada por esta incapacidade legal, podia estabelecer um vínculo. Importante também sublinhar que a vontade do instituidor tornava-se lei. Isto quer dizer que as condições que estavam descritas no documento que, de facto, constituía fonte de direito para dirimir as questões relacionadas com os vínculos. E, nesse sentido, explica em grande medida porque é que se teve tanta atenção com a perpetuação dos instrumentos de fundação, porque é que houve tanta preocupação em transcrever, em manter esses documentos, e ao invés, porque é que por vezes houve igual empenho em destruí-los. Outra questão também importante nesta sucessão, a transmissão patrimonial era estabelecida pelo instituidor de forma mais ou menos ampla
e minuciosa. A instituição foi variando ao longo do tempo e percebe-se que a partir do século XVI e sobretudo XVII há de facto uma grande amplitude de disposições, geralmente em favor do filho varão primogênito, portanto aquela ideia de perpetuidade. Embora houvesse outras possibilidades, administrações na descendência colateral, feminina, ou mesmo de instituições coletivas, confrarias, câmaras municipais, instituições eclesiásticas. Segundo elemento interessante, o caráter indiviso e inaliabilidade do património. Portanto, isto é importante, a propriedade vinculada não podia ser alienada, não podia ser vendida, não podia ser doada. E, portanto, era necessário que houvesse, diríamos, de forma continuada, se quiserem, sempre a injeção de novo património, não é? Para que, de facto, não quebrasse os rendimentos. E esse mecanismo estava consagrado, em grande medida, pelos aporres, não é? Pelas concessões de terças que, geralmente, cada geração fazia ao vínculo. Portanto, há este sistema de, em cada geração, muitas das vezes, os fundadores e a sua família doar a terça parte dos bens para poder manter o vínculo. Depois vê-se também que no final, e sobretudo no século XVII, há a possibilidade, e a chancelaria está pejada destas cartas, de escampos, de subrogações, para melhorar a eficácia da administração. Terceiro aspecto essencial desta vinculação é a agregação de encargos pios, porque obviamente a vinculação tinha objetivos religiosos determinados pelo instituidor e, portanto, os encargos litúrgicos tinham que, obviamente, ser pagos pelos rendimentos do património vinculado. Para assegurar essa gestão, era necessária a existência de um administrador, outro elemento importante deste sistema, um administrador que tinha que cumprir as determinações estabelecidas pelo fundador, mas que acabava por recuperar, se quiserem, uma parte dos rendimentos gerados pelos vínculos sob a forma de remuneração. Ou seja, neste sentido, o vínculo acabava por ser uma fonte de rendimento, não é? E diríamos, muitas das vezes, essa parte que é ressalvada ou que é sublinhada muitas vezes na literatura, não é? Moderna, um pouco isso. Importa também sublinhar que a coroa procurou chamar a si a administração de vínculos que estivessem já extintos, concessões essas que passavam a ser vitalícias, findas as quais a administração regressava à coroa. E por último também um elemento que me parece importante sublinhar, que é o facto da transmissão deste património se encontrar descrita muitas das vezes a obrigatoriedade dos administradores em cumprirem eventuais determinações relacionadas com a promoção simbólica do seu grupo familiar. O uso do nome, elementos heráldicos em espaço ou alfaias litúrgicas. Portanto, esta materialidade é também um facto a assinalar. Portanto, primeira introdução. Segunda introdução, ou segunda justificação, porque a Igreja de São Clemente. E aqui, obviamente, eu creio existirem três ordens de razões. Em primeiro lugar, a geografia eclesiástica do Loulé. São Clemente foi a única paróquia medieval louletana, tanto quanto percebi, uma vez que as instituições regulares foram em número reduzido e relativamente tardias. Portanto, de uma forma geral, para o estudo da Idade Média, muitas das vezes temos que nos limitar à Igreja de São Clemente e aos poucos mosteiros que foram fundados. E no mesmo sentido, o anel de ermidas que caracteriza o entorno louletano não é anterior, tanto quanto sei, aos finais do século XV, sendo, de acordo com a investigação já realizada, pouco propensa em atrair vínculos. Portanto, teríamos aqui, de facto, se quisermos estudar vínculos, temos ou a Igreja de São Clemente, ou eventualmente o Mosteiro da Graça, portanto, e não há, diríamos, capacidade física de ter instituições para o fazer no período medieval. Porque, obviamente, a instituição de vínculos relaciona-se, como foi dito, com a celebração de cerimónias litúrgicas que têm que ficar sediadas num determinado locus eclesiástico, consagrado, seja uma sé, uma igreja paroquial, uma ermida ou um altar, não é? Portanto, tem que haver instituições eclesiásticas. E uma vez que a vinculação relaciona-se com locais de culto, não é? O caso São Clemente é, de facto, um dos poucos que permite este estudo na longa duração.
A segunda razão tem a ver com as fontes, portanto, a heurística. É uma razão de ordem heurística. E aqui, obviamente, podemos sempre nos queixar que não existem fontes, e neste caso, de facto, também se justifica esse lamento, mas, na verdade, ainda acaba por existir alguma informação sobre esta vinculação nas fontes disponíveis. Estas fontes, eu diria, que são, de facto, que existem ou que podem ser organizadas em 3 níveis. O local, o regional e o central, a partir da abrangência jurisdicional do emissor dos documentos. Bom, a nível local, obviamente, temos que constatar um grande limite, porque faltam os arquivos dos administradores, faltam os arquivos dos fundadores ou faltam os arquivos das famílias, não é? E, portanto, aquilo que temos é muito limitado. Temos um arquivo da Igreja de São Clemente que, tanto quanto sei, não possui documentação medieval, nem registro de capelas, nem tombos. Portanto, desse ponto de vista, estamos mal. Curiosamente, ao contrário, estamos bem a nível de atas de visitações, que é aquilo que muitas vezes falta para muitas igrejas. As atas de visitações, neste caso, feitas pelo ordinário a partir de finais do século XVI. E que são importantes porque contêm informação sobre as capelas e altares da igreja, por vezes com informação sobre a respectiva localização e administração. A nível regional, temos que lamentar o desaparecimento do grosso da documentação da provedoria. E aqui a provedoria é importante porque ela é uma instituição intermédia da administração régia que faz a ponte, que faz a ligação entre o central e o local e que geria muitos assuntos, entre os quais esta questão das capelas e morgados. Portanto, a provedoria é uma instituição fundamental para nós percebermos esta questão. Mas, obviamente, existe, felizmente, também visitações nos registros centrais da Ordem de Santiago, enquanto padroeira da Matriz do Olé e das suas sufragâneas, com o mesmo tipo de informação das visitações promovidas pelo bispo. A nível central, aqui pensamos sobretudo na documentação régia. Aqui, documentação consignada na chancelaria, geralmente ligada à concessão de graça. Mercês, privilégios relacionados com a administração, a gestão do património e também, em poucos casos, documentação judicial associada a processos dirimidos nos tribunais régios superiores. Infelizmente, toda esta documentação, ainda que nos permita, por vezes, informações sobre o vínculo, de facto não nos dá, não nos permite ter uma visão diacrónica da vida dos mesmos. E, portanto, isto é a sublinhar porque, obviamente, tem um impacto muito grande naquilo que é possível determinar. E um último ponto que me parece importante também nesta questão, e porque é que a Igreja de São Clemente foi uma escolha para mim, foi que, na verdade, a historiografia lautana, e muito graças ao trabalho do arquivo e dos seus investigadores e também daqueles que se interessam pela história lautana, que de facto têm vindo a pôr a descoberto muitas das coisas relacionadas com a sua história medieval e moderna e, portanto, neste caso específico, conhecemos o essencial da estruturação social lautana a partir de finais da Idade Média, o que nos permite enquadrar alguns dos agentes envolvidos nesta vinculação, nomeadamente os fundadores e respectivas famílias. E também conhece com detalhe as instituições que puderam intervir nessa vinculação, como, por exemplo, as confrarias loutanas, e aqui, obviamente, uma referência obrigatória ao recente livro do Dr. Marcos Sousa Santos, sobre a breve história das confrarias, irmandades e mordomias de Lolé na Idade Moderna. Portanto, que nos permite, de facto, ter o material para contextualizarmos um pouco os poucos dados que foi possível encontrar. E, portanto, perante este quadro, rapidamente, de que forma é que evoluiu esta vinculação na Igreja de São Clemente? Bom, em primeiro lugar, cumpre-me dizer que, na verdade, não encontrei referências anteriores ao século XV. A primeira referência que tenho é a Capela de João Yanes Pica, referida em 1472, mas que foi provavelmente fundada na primeira metade do século XV, atendendo a que encontramos um almoxarife com esse nome em Lolé, em 1402, 1403. Portanto, isto é uma referência de uma carta, portanto, não é muito rica em detalhes e, portanto, não sabemos nem mesmo a localização. E, portanto, mas de facto sabemos que existia no século XV, pelo menos até meados
do século XV, pelo menos esta capela. Entre os finais do século XV e os meados do século XVI, aqui temos um aumento, de facto, como podem ver, no número de capelas identificadas, a partir da documentação. Aquela mais antiga deste arco temporal situa-se nos finais do século XV, a Capela de Santo António, fundada por Rodrigo Esteves de Aragão, em 1484, como podem reparar, no lado da epístola da cabeceira, e que permanecia sob a administração do grupo familiar quando da redação das Memórias Paroquiais em 1758. Depois temos notícia de uma capela de Martim Farto, sem horário e sem localização conhecidas, por referência de 1511, provavelmente instituída em finais do século XV, uma vez que este Martim Farto surge designado cavaleiro numa variação de 1487. Curiosamente, em 1511, foi achado pelo procurador das capelas da comarca que esta dita capela de Martim Farto não tinha compromisso nem instituição, e por isso ficou devoluto ao rei, que a concedeu ao neto do mesmo, Afonso da Taíde. E, portanto, com exceção destas duas, todas as outras são referidas, sobretudo, nas visitações da primeira metade do século XVI. Portanto, visitações da Ordem de Santiago de 1518, 1554 e 1565. Daí, de facto, nós não podermos afinar, de facto, a cronologia, porque se pudéssemos afinar, certamente veríamos que o número, provavelmente o número 2 e o número 3, estariam seriam provavelmente finais do século XV e inícios do século XVI. Mas, obviamente, como não podemos afinar a cronologia, tivemos que a situar todos num bloco grande até meados do século XVI. Bom, muito rapidamente, portanto, a Capela de Nossa Senhora, da cabeceira do lado do Evangelho, administrada em 1518 pela Confraria do Hospital dos Pobres, que em 1565 diz que foi fundada pelos Ataídes e é administrada por Dona Isabel de Barros e que é sede da Confraria de Nossa Senhora dos Chaves. A Capela de São Brás, portanto, o nosso número 3, fundada por Gonçalo Mendes Queiro, também do lado do Evangelho, referência de 1564, a qual permanecia também ela sob a administração da família, ainda em meados do século XVIII. A capela dita de Paderne, situada no corpo da igreja, do lado do Evangelho, identificada a partir da visitação da Ordem de Santiago desse mesmo ano, e que refere ter sido fundada por André Martins e sua mulher, que eu não consigo documentar, e que nessa altura estava sob a administração de um cônego de Silves. Na visitação desse mesmo ano, identifica-se a Capela da Ressurreição, também no corpo da igreja, mas do lado da epístola, como tendo sido fundada por Catarina Vaz, mulher de Francisco de Leiria, sediada, nos diz o dito documento, num altar embutido na parede junto à sacristia. E, por fim, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que eu associo também depois à Capela da Consolação, como vai ser sobretudo referida no século XVIII, creio que é a mesma, estabelecida nesse mesmo lado da igreja, por instituição de Fernão Pires Camacho e sua mulher, anterior a 1554, e permaneceu também em sucessão familiar. E é curioso porque temos um documento até que foi estudado pelo Dr. Marco, de 1605, que se refere, diríamos, à implantação nesse espaço da sede da Confraria dos Escravos. Posteriormente, e já um bocadinho fora da cronologia, mas pareceu-me interessante também sublinhar, de facto, vínculos registados no século XVII e XVIII, alguns dos quais, obviamente, podendo ser anteriores. E aqui na Capela de São João, portanto, no cruzeiro do lado do Evangelho, portanto, no nosso número 8, instituída por Dom Inácio de Santa Teresa, portanto, o arcebispo de Goa e depois bispo de Faro, e que era administrada em 1758 pelo seu irmão. Uma capela de Beatriz de Azevedo, em local desconhecido, que teria certamente sido fundada no século XVII, dada a sua referência em 1698, e, por fim, uma capela de Senhora do Terço, fundada no corpo da igreja, desta feita do lado da epístola, pertencente ao Morgado da Alto, mas sem dispormos de informações sólidas, pelo menos tanto quanto pude apurar, antes de 1758. Bom, e o que é que podemos retirar deste rápido... Mário, desculpe, mas temos mesmo de concluir, por isso vamos avançar. Com certeza.
Portanto, não existe referências à vinculação antes do século XV, embora haja um modelo. Não é crível que não tenha existido, portanto, existiram, provavelmente foram limitações relacionadas com crises do século XV, do século XIV, perdão. Depois temos um aumento, de facto, nos finais do século XV, século XVI, porque, obviamente, uma nova elite se estabelece, mais rica, com mais capacidade, e que tenta mimetizar a nobreza que se estabelece, e depois, nos finais do século XVII e XVIII, uma vinculação que acaba por sofrer, diríamos, a concorrência também do movimento de confrarias, como foi estudado. E, portanto, rapidamente, para terminar, nós não podemos ultrapassar o caráter impressionista deste estudo, porque, na verdade, não temos a documentação medieval, nem moderna, e nem muito moderna, e, portanto, não podemos também utilizar os arquivos das famílias. Agora, parece-me que é importante sublinhar que esta vinculação esteve ligada ao fortalecimento de uma elite lutana, que assume a vinculação como um elemento importante da sua afirmação e projeção simbólica no início do período moderno, no âmbito de um espaço cada vez mais submetido, obviamente, à concorrência das instituições confraternais, também elas preocupadas com a salvação das almas dos seus confrades. Muito obrigado e peço desculpa por ter excedido o tempo. Muito obrigado, Dr. Mário Farelo, por esta brilhante comunicação. Infelizmente, muito fica por dizer. Felizmente, teremos as atas e então aí poderá realmente aprofundar mais estes assuntos que nos interessam a todos e a mim em particular, porque enquanto historiador de arte, estas questões ligadas às capelas e à administração das capelas é algo com que eu me cruzo frequentemente. Bom, sem mais demora, passamos então à fase de debate e já temos aqui algumas questões que foram colocadas por aqueles que nos ouvem. Penso que começamos com uma questão para a doutora Joana Sequeira. Ora, a Marta Nogueira coloca uma questão que ela própria diz que não está diretamente relacionada com o têxtil, mas gostaria de perguntar à doutora Joana Sequeira se o projeto Medcrafts tem algum estudo sobre os tanoeiros e se sim, para que localidades? Obrigada pela questão. Sim, nós temos um estudo que ainda está neste momento está a ser tratado para publicação, que foi o professor Mário Viana, que fez um estudo sobre a regulamentação da atividade da tanoaria em Portugal nos séculos XIV e XV. Ele incide sobretudo nos casos de Porto e Lisboa, mas também toca de Coimbra e salvo erro também de Santarém. O texto já foi entregue, está em processo de publicação, espera-se que seja publicado ainda este ano. E eu, de qualquer das formas, vou deixar aqui no chat o link do projeto Medcrafts e logo que a publicação saia, irá lá ser colocado. Portanto, e circulará naturalmente, portanto, depois poderá ter acesso. Obrigada. Ok, muito obrigado. Já agora eu coloco também uma questão da minha parte. Espero que também exista uma parte do projeto dedicada aos canteiros e aos pedreiros, que são aqueles que a mim me interessam mais particularmente. Sobre isso temos duas teses de doutoramento a ser feitas, uma já em fase de finalização, outra a ser começada sobre as marcas de pedreiro, e no último congresso que foi realizado este mês tivemos todo um painel só dedicado às questões da construção, portanto que envolve os pedreiros, os carpinteiros, os cavoqueiros, todos esses mesteiros. Muito obrigado, excelente. Ora, temos aqui do António Oliveira uma questão para o Dr. João Nisa. O António Oliveira pergunta se por acaso as cartas de pousada conseguem revelar algum maior fluxo de participação militar em dadas localidades do que noutras. Obrigado pela questão, sim. Até posso dizer que de forma bastante pessoal me afetou diretamente no meu projeto de doutoramento. Porquê? Porque, em teoria, a minha cronologia só iria até quase ao final do reinado de Dom João I, mas o que se vê na chancelaria de Dom João I é que as cartas da codelaria, portanto, existiria uma cópia junto do codel do lugar e outra junto do codel mor, as cartas não são copiadas para a chancelaria régia. A partir de Dom Duarte começam a ser, mas então com Dom Afonso V é uma coisa fora de normal.
Daí, como a chancelaria também do Afonso V é muito pequenina, não é? São poucos livros, não tem nada quase que ver. De facto, temos muitíssima informação. Porque eu andava à procura de indivíduos, porque eu não lhes conhecia, digamos assim, os nomes, não sabia quem é que eram. E o que acontece, por exemplo, com as cartas de pousados da década de 40, sobretudo, é que eles referem, digamos assim, a sua carreira. Portanto, temos indivíduos, lembro-me perfeitamente de casos de Elvas, um indivíduo na década de 40 do 15 que diz que esteve nos Atoleiros, esteve em Aljubarrota, esteve em Badajoz, esteve no Cerco de Alcântara, esteve em Ceuta. Portanto, se não tivesse consultado a documentação posterior, seria impossível encontrar essa informação. E, de facto, revela-nos alguns padrões interessantes, nomeadamente quais é que são as localidades, os lugares que forneciam mais homens para os terreiros, e não só, que também participavam em operações locais. Obviamente estão sempre associados aos grandes centros urbanos. Eu ainda não vi, é uma coisa que eu posso comparar para as atas, que é se existem cartas de pousados, que existem certamente, para outros concelhos do Algarve. E aí sim podemos ver se existe aí alguma pista também que nos leve a outro lado qualquer, porque na questão também da participação do Algarve, obviamente que se o rei conduz operações, por exemplo, na fronteira do Alentejo, portanto as mobilizações às vezes são muito rápidas. Obviamente que os homens de Lolé deslocarem-se, fazerem uma deslocação tão grande, quando lá chegassem, se calhar já não seriam necessários. É um pouco por aí. Mas sim, fornecem-nos abundantes informações, informações se sofreram ferimentos em combate, por exemplo, e outras coisas importantes, porque embora o indivíduo não tenha idade de 70 anos, por exemplo, se ele escrever, ou melhor, se ele argumentar que esteve com o infante Dom Henrique na retirada do Palanque em 1437 em Tanger, obviamente que isso vai beneficiá-lo enormemente para a obtenção de uma carta desse tipo. Muito obrigado pela resposta e muito obrigado também pela questão. Temos aqui outra questão para a doutora Joana Sequeira. O António Oliveira pergunta também que indícios temos, se é que temos alguns, da sazonalidade de uso de certos tecidos. Muito obrigada pela questão. Só para completar em relação à pergunta que o Marco me fez, e agora que me entrou o Gonçalo Silva, lembrei-me logo disso. O congresso, as jornadas de Idade Média de Castelo de Vido, que tem lugar na próxima semana, vão ser inteiramente dedicadas ao tema da construção. Portanto, para quem gostar desses temas, é perfeito. Sobre a questão que me foi colocada, sobre a sazonalidade dos tecidos, ora, o vestuário, tal como ele é utilizado na Idade Média, é um vestuário por camadas, né? Nós temos roupas interiores, depois vestes sobre vestes, e a roupa é utilizada mais ou menos a mesma em todas as estações. O que se vai retirando é camadas. Agora, também há, sobretudo para os trabalhadores agrícolas, nós vimos ali o uso dos calções. Os calções não são os calções como nós os concebemos hoje, nada acima do joelho, nem sequer nada de parecido, são umas calças mais largas, que podem ficar um pouco acima do tornozelo, mas por serem mais largas são mais arejadas. Agora, o tipo de tecido mais consumido ao longo da Idade Média é o tecido de lã, sem dúvida. Para todas as camadas sociais, para todo tipo de roupa, mesmo que há camisas também feitas em lã. À medida que se avança, a partir de meados do século XIV, começa-se a notar uma preferência por tecidos mais ligeiros, e é aqui que entra, nomeadamente, a indústria dos lanifícios inglesa, que propõe tecidos de lã sempre, mas mais ligeiros. E a partir do século XV, esse gosto passa para as sedas, e aí sim, tecidos mais leves, que são depois profusamente usados no século XVI, quando chegam as sedas asiáticas ao continente europeu e invadem os mercados e se tornam acessíveis a uma grande parte da população. Agora, sazonalidade, portanto, entre verão e inverno é uma questão de retirar ou de adicionar camadas, sendo que há sempre também vestuário feito de linho ou de fustão, que é um tecido composto
um tecido misto composto por algodão e linho. Há também gibões, o gibão é a peça de vestuário superior utilizada pelos homens, sobretudo a partir de meados do século XIV. Há também gibões de linho, portanto, há opções mais ligeiras, mas mesmo quando vemos a atribuição de roupas como pagamento de salários, é uma roupa, dá-se uma roupa, um conjunto de lã e usam-se aquelas roupas durante todo o ano, lá está, sem capa, com capa, vai-se retirando as camadas. Espero ter respondido mais ou menos à questão. Muito obrigado, acredito que sim. Entretanto, a doutora Joana já partilhou aqui o link para quem tiver interesse realmente em consultar com mais profundidade este projeto Medcraft. Peço que se tiverem mais alguma questão que a coloquem. Entretanto, eu vou colocar também algumas questões que me ocorreram à medida que eu via realmente os nossos oradores deste painel. Começo então pela doutora Joana Sequeira. Só a título de curiosidade, se nós temos, eu imagino que em relação a Lolé, dada a dimensão da população, não exista essa diferenciação, mas de um modo geral, mesmo em populações maiores, quando falamos destes ofícios ligados ao vestuário, as tecedeiras, os tecelões e alfaiates, será que há, como nós sabemos que há em relação a outras profissões, uma tendência, por exemplo, para uma concentração das pessoas ligadas a estes ofícios em determinadas ruas, em determinadas zonas de uma cidade? Isto verifica-se em relação a estas, ou nem por isso? Okay. Obrigada pela questão. Em relação a Lolé, confesso que não conheço essa tendência de concentração, nem sei como é que se distribui na malha urbana, embora talvez o Marco Alexandre, que creio que também cá está, tenha tentado perceber como é que os mistérios se distribuíam na urbe. Eu não sei se amanhã ele nos poderá falar disso ou se depois também quiser intervir. Noutras cidades do reino, sim, há essa tendência de concentração, às vezes, ou na maior parte das vezes ela até é um pouco imposta pelas próprias autoridades. É o caso, por exemplo, de Lisboa, que reserva a Rua Nova para certos mistérios, nomeadamente os alfaiates, porque são, e a documentação diz ipsis porque são mistérios que convêm aos mercadores, portanto estão ali na rua mais cosmopolita da cidade, são ofícios limpos, portanto são ofícios que ajudam a embelezar uma cidade e que contribuem também para o comércio, portanto há essa concentração. Sabemos também que há concentração de alfaiates em determinadas artérias de Guimarães, normalmente são as ruas mais centrais. No caso do Porto, também há uma concentração, mas essa só foi detectada mais para o século XVI. Ok, muito obrigado. Não surgiram, entretanto, novas questões, mas eu tenho uma pelo menos para cada orador, e então colocava uma questão que não é bem uma questão, é mais não sei bem, uma pista talvez para porventura se desenvolver uma investigação a este respeito, e é para o Dr. João Nisa. Isto provavelmente é uma questão um pouco lateral à sua investigação, mesmo em termos cronológicos, mas eu tenho uma curiosidade em relação a um termo que nós encontramos recorrentemente na documentação de arquivo aqui no Algarve, tanto de âmbito paroquial, como de âmbito municipal, como de âmbito notarial também, que diz respeito ao uso do termo contínuo, e ao uso do termo contínuo como sinónimo de talvez dá-se a entender que será uma divisão administrativa abaixo da de freguesia. Acaba por ser um sinónimo de sítio ou de lugar, mas utiliza-se recorrentemente o termo contínuo. E eu não sei se contínuo terá alguma coisa a ver com questões militares, de recenseamento militar. Não sei qual é a sua leitura, não sei se já alguma vez contactou ou se cruzou com o uso deste termo, e se poderá ter alguma relação, como nós vimos há pouco os besteiros do conto, se a palavra, o termo contínuo terá alguma relação com a questão do recenseamento militar. Por acaso nunca encontrei. Na documentação aqui do Alentejo nunca encontrei o termo. Pode efetivamente estar ligado, nomeadamente, à definição do número, por exemplo,
um recenseamento, mas definir um número, portanto, daí o contigo, tal como nos bestas do conto, um número definido fixo. Mas por acaso nunca me deparei assim com um termo desse género, por acaso não. É muito interessante porque eu já tinha colocado esta questão a outros colegas da área da história também, e também ninguém conhece, e parece que é quase que uma especificidade, mais uma se calhar, do Reino do Algarve. E este termo é utilizado recorrentemente, como digo, em documentação de origem diversa, pelo menos até ao início do século XVI. Em pleno século... Não, perdão, até ao início do século XVII. No século XVII ainda encontramos esporadicamente a referência ao contínuo como sinónimo de lugar ou de sítio. Mas, de facto, os colegas confirmam aquilo que me diz que este termo não é utilizado, pura e simplesmente não é utilizado noutras zonas. Não é. Se calhar é algo, Pode ser uma diria eu, a especificidade, desenvolver. sim, regional, é possível. É possível. Ok. Não sei se, entretanto, apareceu aqui alguma pergunta. Eu vou só colocar, então, uma última questão da minha parte ao Dr. Mário Farelo. Realmente, falámos sobre a capela de Nossa Senhora da Conceição, que teria sido fundada pelo Fernão Pires Camacho, pelo menos é isso que nos diz a documentação, e sobre esse documento, que realmente eu refiro na obra sobre as confrarias, em que a administradora, então a administradora da capela, trespassa, ou melhor, trespassa os direitos sobre essa capela a uma confraria, neste caso, a uma confraria de escravos, mas estou convencido que podia ser qualquer outro tipo de confraria. E o que eu lhe queria perguntar é se isso se isso é comum, salvaguardando que ela deixa para si, reserva para si o direito de coval, portanto, o direito a continuar a ser sepultada na capela, mas trespassa a sua administração. E o que eu lhe queria perguntar é então se isso é comum, se é comum encontrarmos realmente testemunhos desse tipo de negócio. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Eu não conheço outros casos, mas é verdade que eu também nunca fiz investigação para os séculos XVII, XVI e XVII. Portanto, a minha área é a Idade Média e, na verdade, para o período medieval e da documentação de Lisboa, que é que eu conheço, não há nada parecido. Agora, parece-me interessante, muito interessante esse caso, porque, na verdade, vem resolver um problema, ou seja, como eu estava a dizer no final, que acaba por ser o espaço da igreja é muito limitado, portanto, não é? E, portanto, há cada vez mais necessidade de estabelecer estes vínculos no seio da igreja e, portanto, parece-me que há cada vez mais esta necessidade de negociar um pouco esta questão de espaço. E eu creio que esse exemplo que referiu parece-me um exemplo dessa negociação. Podia ser benéfica para os dois lados. Por um lado, a confraria ganha uma localização específica, porque creio que, como disse no documento, a confraria não tinha um local fixo, não é? Não tinha um local fixo e, portanto, acaba por se estabelecer num sítio, implantar num sítio e que vai ser esse sítio reconhecido, não é, como sendo dessa confraria. E, pelo outro lado, para os administradores é importante porque, na verdade, acabam por não ter que despender um conjunto de dinheiro que dessa forma teria que despender, por exemplo, com as fais litúrgicas, não é? Portanto, eu creio que o documento diz isso mesmo porque a capela está com muito poucos rendimentos e, portanto, vamos acolher, não é, a confraria para que acabe por contribuir. Porque, na verdade, aquilo que me parece importante, e depois as memórias paroquiais fazem disso efeito, é que, de facto, a Igreja se mantenha como panteão familiar. Portanto, aquela ideia do direito coval, não é? Portanto, o que era importante era que a família continuasse lá, não é? Os jazigos continuassem lá, a projeção da família continuasse lá, a materialidade continuasse lá. E eu penso que é isso que, de facto, acontece, não é? A certa altura, com a pulverização do património, etc., torna-se cada vez mais difícil gerir. E eu creio que esse é um bom exemplo de como acabava por ser benéfico para as duas partes. Agora, eu não conheço muitos mais casos porque não conheço a documentação do século XVI e XVII. Para a Idade Média, de certeza que não há. Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, o António Oliveira
levanta aqui a hipótese da questão do Contío vir dos Contío ou Contiões romanas, ou seja, Assembleias de Cidadãos, é possível. Acho que há uma explicação que se enquadraria naquilo que é esta realidade. De qualquer maneira, para terminar, agradecer mais uma vez aos brilhantes oradores que tivemos esta tarde, que realmente nos trouxeram aqui 3 comunicações interessantíssimas, que nos trouxeram muita informação nova e que também nos abriram perspectivas de futuras investigações que serão desenvolvidas, nomeadamente pelos autores das mesmas. E com isto agradeço mais uma vez, agradeço à organização, na pessoa do Nelson Vaquinhas, o convite para cumprir esta função de moderador e passo-lhe a palavra.